A primavera trouxe flores de café e um pó tênue que voava sobre as estradas como uma promessa. A carruagem que subia a ladeira da fazenda Santa Cruz deixou no ar o cheiro do couro lavado e do tempo de cidade. As rodas levantaram nuvens que se assentaram sobre o portão de ferro, sobre as ameias das baias, sobre os altos cedros que cercavam a casa grande. Isabel de Almeida desceu entre lenços e rendas, com o rosto lavado pela viagem, mas com o brilho novo daqueles que voltam com livros e expectativas. Havia em sua postura a educação de outros salões, um modo de segurar as mãos que não precisava de força para afirmar: eu pertenço a um mundo que conhece mapas e jantares. Do outro lado daquele mundo, na casa que se fazia menor e mais quente, Joaquim observava. Estava em pé junto à porta da biblioteca, as mãos marcadas pelo trabalho, calos, manchas de graxa, tinta seca das folhas que ele copiara nos raros momentos em que a noite permitira a leitura, e os olhos acostumados a medir distâncias, entre a ameixa e o balcão, entre o brilho da canela e o fundo do prato. Havia nele uma calma contida, um modo de não espetar o espaço com o próprio corpo, como se soubesse que o menor gesto podia provocar o olhar que manda. Mas nessa manhã de volta, o encontro do olhar de Isabel com o seu foi como o tilintar de uma taça numa sala silenciosa. Quebrou algo e deixou ressonância. Joaquim estava alfabetizado desde a infância. Aprendera com o avô do barão, que gostava de ver a ingenuidade servil transformada em utilidade. Letras haviam sido para ele um portal, não apenas a habilidade de traçar palavras, mas um mapa para a geografia interior, memórias, perguntas, listas escritas para ninguém. A alfabetização era, no entanto, uma ferida enredada. Tornara-o mais sensível à humilhação e mais apto a pensar em uma forma de vida que não dependesse do consentimento do Senhor. Em suas mãos, os livros eram como objetos perigosos, luz que incendeia e que pode queimar. As primeiras conversas entre Isabel e Joaquim aconteceram onde as paredes da casa grande cediam ao jardim, debaixo de um pé de jasmins com as sombras compridas do entardecer. Isabel trouxe consigo pequenos volumes que adquirira na cidade, folhas sentadas com cheiros de tinta diferente. Gostava de recitar trechos com uma voz aveludada. Gostava também de ouvir Joaquim ler em voz baixa, corrigindo-lhe uma sílaba, mostrando-lhe um jeito para o ritmo que parecia afinar os dois. Não era apenas que ela trouxera livros, era que eles os partilhavam como quem troca abrigo. Houve ternura no que foi tímido e enfeitiçado. Ambas as faixas, a de sua inocência social e a de sua educação, projetavam promessas que nenhum mapa oficial permitia. Um dia, Isabel inclinou-se sobre o colo do rapaz e escreveu uma palavra ao seu lado, a pena tremendo de leve. A palavra era liberdade, embora nela coubesse a dúvida. Não se tratava de um delírio, apenas de uma promessa que nascia de um olhar. Se eu puder, você experimentará outro ar. Essas palavras Isabel guardou, e Joaquim as anotou em um caderno escondido. Trocaram cartas, pequenos bilhetes com versos emprestados e frases carregadas de intenção. Numa delas, Isabel escreveu, com a caligrafia que aprendera em aulas de senhora: quando as noites permitirem confidências, encontraremos um modo de abrir a porta. Não prometo milagres, prometo desejo e empenho. João levou as cartas à luz de uma lâmpada de azeite, relendo-as até as linhas lhes perderem a rigidez. Para ele, cada letra era um mapa de possibilidades. Para Isabel, cada linha era um ato de coragem medida contra a expectativa familiar. O barão Rodrigo de Almeida recebia a filha com afeto público e cálculo privado. Havia nele a veleidade dos senhores que sabem como se ordenar. Os criados deviam estar alegres, os cavalos prontos, as damas do sítio convidadas para seitas de chá. O retorno de Isabel vinha acompanhado do assunto inevitável: casamento e alianças. Antônio Ferreira, um jovem capitão d'alma e caixa, já se apresentava nas imediações com compromisso velado e sorriso de bênção social. O capitão era o candidato perfeito, fortuna suficiente, linhagem quase imóvel, uma conveniência que desbordava em elogios. Isabel viu-se enredada. Havia ternura por Joaquim, sincera, persistente,
E havia, ao mesmo tempo, o mundo inteiro ao redor que pesava como uma balança injusta. Ela dizia a si mesma que poderia inventar uma vida nova, que poderia arranjar meios, que o afeto poderia vencer os freios da razão. A promessa que fizera ao rapaz tornou-se para ela um segredo quente e perigoso, algo que exigia coragem crescente. Num jantar em que se decidiu sobre futuros, Isabel sentiu as paredes da casa como dedos que a comprimiam. O barão falava de alianças, do orgulho do nome, da necessidade de manter as aparências. Falou da honra e da continuidade como um sermão que se veste de cuidado paternal. A pressão externa sufocou seus planos. Em secretas cartas para Joaquim, trechos curtos como lamparinas, ela confessou o medo. Dizem-me que a nossa insistência é loucura. Há pressões que não se dobram com afeto. Havia nelas arrependimento e confissão. No íntimo, porém, Isabel acreditava que poderia ainda encontrar uma saída. Talvez um documento, talvez uma fuga. Estas eram as ilusões que têm a doçura do veneno, belas enquanto se acredita nelas. O noivado com o capitão foi anunciado numa tarde de abril, com as mesas dispostas em prata e o som de violinos que preenchiam mais do que o salão. Convidados espalhavam-se em cadeiras de palhinha. As senhoras desfilaram rendas, os criados circulavam com bandejas que, pela primeira vez naquela semana, trouxeram olhares mais curiosos do que desapegados. Joaquim, ao ver a festa da distância, sentiu algo partir em silêncio. Houve um instante em que Isabel, em meio a risos, desviou o rosto e procurou-o com as pálpebras. Um pedido sem som. Mas o pedido foi sufocado pelo barulho do brinde, pela força das mesas que sustentavam o peso do costume. José apareceu alguns dias depois com passo vacilante. Era um escravo da casa, não tão velho, com olhos que guardavam uma mistura de inveja e medo. Sabia coisas, sabia onde se escondiam as migalhas de liberdade. Não era, àquele tempo, o delator ardente que haveria de selar destinos. Era apenas a figura inquieta que pressentia uma maneira de mover-se na oportunidade. Ele rondava os quartos, observava sutilmente os passos e ficava com a sensação de quem segura um conhecimento que pode ser moeda. Havia nas senzalas conversas longas sobre o que se poderia ganhar quando um senhor dava uma abertura. A intriga nasce muitas vezes de uma mistura de decepção e ambição. A ruptura definitiva veio numa manhã em que o ar parecia mais seco e as formigas se tornavam mais visíveis na soleira da cozinha. Joaquim fora visto, diziam, na varanda da casa grande, segurando um bilhete. Alguém havia notado o movimento. Alguma sombra contou o que a luz escondeu. Sebastião, o feitor de sempre, homem de mãos duras e paleta mais dura ainda, encontrou a desculpa que precisava para estabelecer autoridade. Sebastião gostava de fazer do açoite um argumento irrebatível. No cotidiano da fazenda, a violência era para ele um mecanismo de manutenção. Provava que o senhor estava servido, que a ordem se mantinha. Encarregaram-no de dar conta do caso, de restaurar o equilíbrio. A cena do castigo foi pública. Não havia espetáculo de torcida, mas havia um público disperso. Criados que evitavam o olhar, as cozinheiras encostadas nas paredes, os cavalariços que dizem não ver e cai lá algum senhor ou convidado curioso. O barão, por sua vez, fizera questão de comparecer. Havia nele a necessidade de que a sua presença refutasse qualquer interpretação de fraqueza. Antes do açoite, houve palavras ásperas. Sebastião chamou Joaquim para o pátio. Explicou as regras como um homem que lê um decreto. Joaquim permaneceu contido, mesmo quando viram o ligeiro tremor das mãos. Maria, a cozinheira que era também amiga de Joaquim, ficou a alguns passos, as faces marcadas, a indigna mistura de vergonha e compaixão formando uma espécie de nó em seu peito. Era a mesma Maria que tantas vezes levara água aos feridos, que trançava cabelos das moças e que conhecia, porque a vida ensina, os pequenos consolos que a senzala inventa. Ela tentou aproximar-se, mas alguém a segurou com um gesto que dizia: "Não arrisque." Foram 20 chibatadas. A contagem foi feita com a frieza rotineira de quem acredita em ritual. O estalo primeiro abriu o ar como a rajada de um sino. Depois, cada toque encontrou pele e história.
Não haveria descrição pormenorizada da carne, porque a narrativa aqui toma cuidado em não reduzir tudo à ferida exposta. Mas havia, sim, o som seco das palmatórias contra o suor, o gosto metálico que se levanta na boca, o levesco de sangue que seca como poeira. Joaquim curvou-se sobre a própria história, e nisso havia uma resistência. O homem não se despedaçava em gritos, não por coragem heróica, mas por uma economia de energia. O corpo dele registrou como se uma câmara antiga guardasse o negativo do que lhe sucede. Isabel, escondida atrás de uma cortina de renda, assistiu sem poder. Ver alguém que se ama sendo punido é experimentar uma forma aguda de impotência que não se cura com lágrimas. Suas mãos, normalmente suando macia com perfume de rosa, ficaram sem ação. Em seguida, a culpa se enredou com o medo. Se eu disser algo, se eu agir, o escândalo explode, disse-se. As alianças se desfazem, a bem-aventurança social se arrisca. O pensamento que antes libertara-se em promessas redobrou transformando-se em silêncio. Joaquim levantou-se ao final do castigo, com o corpo marcado e o rosto cobrindo a nova cor que a dor imprime. A humilhação não fora apenas física. A exposição daquela fragilidade na frente de homens, mulheres e de quem se julgava poder tornara-o objeto de um juízo moral. A humilhação, assim contida, deixou sementes de outra natureza. Ali no bolso rasgado, cheia de dobras e testamentos íntimos, a memória dos ensinamentos de sua mãe e de sua avó veio à tona. Remédios, plantas, instruções de como a terra guarda tanto cura quanto envenenamento. Sua mãe, que cantava para ele palavras que traziam nomes de raízes, de folhas, de cascas, havia deixado lições que eram ao mesmo tempo prática e cultura. O saber das plantas era um saber que passava de mãos com a seriedade de um legado. Era também uma arma ambígua, como todas as armas que nascem da necessidade. A notícia do castigo correu pela fazenda, como rumor que se alimenta de justiça e escárnio. Nos porões das mesas, entre os escravos, falou-se de revolta em sussurros, mas a revolta ainda não era linha de frente, era murmúrio, segredo que se aquecia ao sopro do corpo. Havia, porém, um pequeno círculo que observava Joaquim com olhos novos, não de piedade simplista, mas de reconhecida ameaça. Homens como Sebastião sentiram que o exemplo precisava permanecer. O barão fez questão de reafirmar ordens, disciplina, clareza, que não houvesse margem à novidade. Enquanto isso, Isabel recolheu-se ao seu quarto e escreveu. A carta que deixou embaixo do travesseiro, breve, sem floreios, era uma apólice de arrependimento. Perdoe-me se há perdão, escreveu, e dobrou a folha como quem pretende guardar algo que não mais lhe pertence. Havia nela a vontade de confortar e a consciência de que talvez tivesse sido covarde. A carta, no entanto, não foi endereçada de forma pública. Foi antes um consolo para quem ainda se gosta e se teme. Maria aproximou-se de Joaquim depois do castigo, no momento em que ele penava para acomodar o corpo. Ela trouxe água, tocou com mãos práticas os cortes. Não perguntou o que lhe seria fácil ouvir, mas ofereceu presença. Maria conhecia o mapa da resistência, pequenas coisas que restituem a dignidade sem desafiar o monstro diretamente. Trouxe um pano úmido, pôs-o sobre as marcas, murmurou uma prece que não nomeava Deus, mas que invocava proteção. Não deixarei que esqueça quem é, disse-lhe, num sussurro que parecia mais promessa do que consolo. Nos dias seguintes, a casa grande retomou suas rotinas. Os cavalos foram limpos, os passeios retomaram, as mesas voltaram a brilhar. Mas havia algo quebrado que não se recompunha com Polídia. Isabel casou-se com festa branca, laços e promessas sociais. O capitão Antônio vestiu sorriso de conveniência e pronuncia as palavras que alinhavam a sua pessoa à família. O barão aplaudiu o que julgara prudência e vantagem. O banquete, entretanto, guardava resquícios de um silêncio que apenas os íntimos percebiam. As cartas de Isabel passaram a ser objetos perigosos, algo que poderia explicar o inexplicável se descobertas demais. Havia, portanto, um cuidado renovado com aquilo que se guardava em gavetas, e o barão fez questão de que os criados entendessem que segredo demais
era traço de subversão. Joaquim começou a ver o mundo com lentes diferentes. A leitura que outrora fora regozijo transformara-se em vigilância. Ele prestava atenção às entradas e saídas, às palavras não ditas, às rotinas que poderiam indicar perigo. O saber de plantas, antes um consolo do lar, entrava agora em sua consciência como um componente de cálculo. Ele não gostava de traçar violência como destino, mas sentia que aquele episódio havia aberto uma ferida que não se fechava com o tempo. A humilhação fora além do corpo. Havia atingido o que considerava inviolável, a sua possibilidade de existir sem um carimbo de posse. José, por sua parte, começava a mover-se com mais astúcia. Encontrava-se com outros, falava, criava rumores e por vezes deixava escapar palavras que indicavam conhecimento privilegiado. Ele viu nas cartas um objeto que poderia trazer-lhe ascensão. A ambição de José, que era igualmente produto da dureza do cotidiano, misturava-se ao ressentimento. Por que não eu? Por que não a ascensão social se há buracos a se explorar? Essa ambição, pequena e ardente, começava a formar-se como semente de traição. Mas ainda era cedo para os fechos definitivos. A máquina do enredo requeria mais peças. Diante de tais tensões, a Casa Grande jamais deixou de ser palco e corte. Havia contribuições de coronéis vindos de outras fazendas, discussões sobre projeto futuro de vilas e o moralismo paternal que sempre quis manter ordem. Mas nas noites, quando as estrelas vinham limpas e o vento trazia o perfume dos secos, coisas antigas e novas fervilhavam. No quarto de Isabel, a renda continuava a cheirar a lavanda. Na senzala, a memória das canções passava de uma boca a outra, como se quisesse reter o calor da humanidade. Joaquim, por sua vez, guardava as cartas numa caixa de metal que um dia abrira com tremor. Lia-as como quem extrai instruções de voo, frases recortadas, promessas que alimentavam o sonho e a ferida ao mesmo tempo. O equilíbrio, que parecia um móvel pesado, balançava numa noite em que a lua ficara sem costume de clareza. Foi nessa noite que Sebastião apareceu para avisar. A gente falante demais. A fala de Sebastião era sempre curta, como golpes. O aviso era uma sentença disfarçada. Joseph, por um imprevisto, mostrou um bilhete a alguém. Pequeno erro, pequeno gesto, e as engrenagens de uma tragédia começaram a girar. O barão, impassível, ordenou uma investigação silenciosa. Não queria escândalo, queria controle. O que se pretendia evitar pela via pública seria resolvido pela intimidade das mãos que sustentavam o poder. Isabel sentiu um frio que não era só do ar. Em seu travesseiro, as cartas, aquelas que jurara guardar como prova de coragem, tornaram-se o fardo que a condenaria, caso alguém as encontrasse. A consciência pesava-lhe nos ombros como um manto incômodo. Em algumas noites, ela lembrava-se da promessa não cumprida de liberdade e perguntava ao próprio espelho se fora covarde porque não ousara violar as barreiras ou porque amara demais as formas do seu mundo para romper com elas. Joaquim, depois de tantas noites de leitura e contemplação, passou a caminhar mais por entre as moitas da fazenda, observando as ervas, aprendendo o nome dos caules, sentindo as propriedades como se aprendesse a respirar. Não o fez por ódio puro, nem por desejo imediato de ferir. Mais do que isso, ele se tornou um colecionador cuidado de conhecimentos que poderiam um dia convertê-lo em algo diferente. Um curandeiro, um homem com recursos, alguém que possuísse instrumentos que não se encontravam apenas no espaço da servidão. As lições de sua mãe voltavam às mãos dele como se Campinas do destino o chamasse. A estação foi mudando. A primavera, que trouxera brilho e promessas, deixou seus frutos e suas cascas. A tensão entre o que foi e o que viria ganhou corpo. Nas cabeças das pessoas da Casa Grande, tudo parecia manter-se como sempre. Nas cabeças dos escravos, crescia a sensação de que o mundo poderia romper, se alguém assim o decidisse. Joaquim sentiu pela primeira vez que a dívida social que o prendia à versão de si mesmo era impossível de pagar com palavras. Tudo era cálculo e medida. Atos, consequências, o som de um açoite, o gosto de uma taça de vinho derramada. Quando a história parecia acomodar-se no seu estado de espera,
Uma noite retumbou com a chegada de um mensageiro. Cavalo cansado, capacete brilhando, anunciando convites que chegavam para o casamento. Pietro Ribeiro, um homem de longas conversas, trazia uma carta enfeitada com lacre. No seu conteúdo havia nomes, datas e promessas de ócio para os convidados. A leitura daquela carta no salão produziu risos e gestos de prazer. Para Isabel, entretanto, cada nome escrito foi como um prego novo no caixão da sua liberdade. Para Joaquim, foi mais um lembrete de que havia um muro entre os mundos que se repetia em cada detalhe. E assim caminhavam as coisas. Amores que germinavam sob o lume do proibido, humilhações que deixavam as marcas da disciplina, promessas que viravam cartas guardadas em caixas, traições pequenas que se preparem para grandes efeitos. O destino, que vibra em silêncio até o ponto em que a corda se tensiona demais, aguardava o próximo gesto. Em alguma noite que ainda não havia chegado, os passos dos homens se encostariam a um plano mais escuro. A tensão acumulada ainda precisava de um estalo, um pequeno erro, um delator, uma prova encontrada. Era apenas uma questão de tempo até que a promessa de Isabel e a humilhação de Joaquim se convertessem em algo que ultrapassasse o espaço das cartas e dos sussurros. E quando isso acontecesse, a fazenda inteira sentiria o cheiro amargo da escolha humana. A notícia da primeira morte desceu pela fazenda como um som oco. Alguém murmurou no terreiro, outro repetiu no caminho dos cavalos, e em pouco tempo a palavra morto ficou pendurada no ar, pesada como um sino. Sebastião fora tomado por um mal súbito numa tarde de serviço. O homem que tantas vezes fizera do açoite a sua sentença, tombara como se o mesmo açoite lhe houvesse voltado contra. Encontraram-no na copa, a face já pálida, as mãos crispadas sobre o avental. Havia espuma nos cantos da boca. Havia o ruído do corpo que cede. Tratou-se, à primeira vista dos senhores, de um castigo natural, febre, acaso de um alimento que desandara. Aos olhos mais vivos, porém, não passou despercebida a rapidez da queda, nem o quase voluntário abandono com que o homem deixou a mesa, para sequer beber água. Dr. Augusto veio assim que foi chamado. O médico olhou, tocou o pulso, inclinou a cabeça e pronunciou palavras medidas. Intoxicação, disse, sem poder apontar o veneno por falta de meios. A palavra soou como um nome próprio. A casa grande fechou-se num silêncio apreensivo. O barão ordenou que tudo fosse investigado por dentro, como se controlar a casa significasse controlar o que havia de silencioso a corroer seus pilares. Nos curtos dias que se seguiram houve medo. Conversas pararam, utensílios eram lavados com mais zelo que de costume, e olhares passaram a fixar-se em mãos que antes nunca despertavam suspeita. Benedita, que cozinheira era e alma da cozinha, sentiu os olhos pousados sobre seu rosto com mais frequência. Eterna figura que carregava panelas e palavras, compareceu nos retiros para limpar os pratos e ouviu sussurros que a apelidaram de brincadora, palavra que não cabia em sua boca. Houve quem afirmasse que viera ver que a panela do feitor tivera tempero diferente. Houve quem insinuasse que, por descuido, Benedita teria deixado algo cair. A acusação que circulou foi pequena, mas uma suspeita, mesmo tênue, pesa como ferro. Joaquim viu tudo com um cuidado que misturava alívio e apreensão. O primeiro sucesso foi para ele como uma sombra a passar pelo espelho. Tornara-se possível agir, havia resposta. Mas também houve um ruído novo dentro do peito que conhecera desde o açoite, o som da responsabilidade por uma morte. Não era apenas a morte do homem que o havia ferido. Era Sebastião, com sua família, e uma rede de relações que agora irrompia em dor. Joaquim digeria cada consequência como quem consulta um mapa perigoso. Cada nome que caía o lembrava não de vitória, mas de desequilíbrio. A segunda ação de Joaquim foi mais calculada. Ele aguardou uma noite de visitas, quando a casa grande se encheu de convidados, vindos de vizinhanças mais distantes, e a história do casamento se renovara em palavras de festa. Comendador Álvaro Ferreira e outros cavalheiros haviam vindo para brindar, e a mesa foi disposta com requinte. Enquanto a corte de prata refletia as velas e as vozes enchiam o salão, Joaquim moveu-se com o anonimato
de quem conhece os bastidores. A despensa, o corredor escuro, o copo que se erguia nos brindes. Não quis vítimas indistintas. Quis fazer que o susto recairia sobre aqueles que sustentavam o orgulho da casa. Escolheu, pois, a bebida do abafado, uma mistura popular de vinho com água e ervas, e nela deixou um traço amargo, uma infusão que ele mesmo preparara. A noite, que começara em riso e violinos, abriu-se num pequeno caos. Lágrimas, vômitos, palpitações. Alguns convidados dobraram-se com tonturas, outros caíram em sono febril. Benedita correra de um lado para outro, fazendo o que pôde, mas foi justamente ela, com as mãos ainda úmidas de limpeza e cheiro de sopa, quem sofreu as primeiras acusações mais duras. A conversa que se ergueu entre os senhores, fria e imediata, apresentou uma conclusão. Houve envenenamento. E a conclusão deseja um rosto. Benedita foi retirada do serviço, humilhada na frente de quem vinha para o baile, interrogada por um capataz que semeou palavras duras. Como ousa uma preta manejar as taças dos senhores sem prestarmos conta? Disse-se, num tom que queria descobrir traidor. Benedita, alta e já de rosto marcado por anos na cozinha, respondeu com voz curta, clara: Eu só cozinho. Não tenho razão para desejar tanta morte. Mas defesas contam pouco quando o pecado precisa de um corpo. Enquanto isso, a fazenda tornava-se palco de teorias. Uns diziam que era obra de inimigos, outros que o diabo se enraizava no sangue de árvores novas. José, que antes husmeava por pequenos ganhos, viu ali uma chance. Encontrava-se agora com homens que mordiscavam a inveja. Ofereceu-se para descobrir o culpado em troca de pequenas vantagens. Não tardou em adotar o papel de delator. Andava com a fala mais acelerada, soltando nomes e insinuando segredos. E em certo momento disse que vira Joaquim mexer em panelas onde antes jamais se vira o seu cuidado. Houve busca, houve o colar de olhares voltado para o mestre da alfabetização. A caixa de metal onde Joaquim guardara as cartas de Isabel, sua única possessão realmente íntima, passou a ter outro risco além do esquecimento. Poderia ser a chave que abriria o crime. As cartas tinham o perfume de promessas, e o mesmo perfume podia cheirar a conspiração para quem buscava um bode expiatório. José, curioso e astuto, encontrou a caixa quando os criados, em busca de alguma prova que apaziguasse os senhores, abriram gavetas que Joaquim julgara secretas. O delator pegou na caixa e levou-a ao capricho do barão. Quando o barão abriu aquelas folhas, o salão, a cozinha, até os currais, pareceram prender o fôlego. As palavras de Isabel tinham a clara determinação de afetar o destino. Havia ternura, mas também havia um desenho de promessa. Eram as mesmas que Joaquim guardara à luz de lamparinas e agora serviam de prova. Não houve hesitação entre os senhores. Ali estavam as letras que justificavam o crime, que explicavam a injúria, e para os homens de poder, que sinalizavam a necessidade de uma resposta exemplar. A prisão de Joaquim foi feita de mãos firmes. Ele foi arrancado de suas rotinas, como se um corte visse a necessidade de demonstrar que a ordem havia recuperado a sua forma. Quando as mãos o prenderam, Joaquim olhou para Maria. Ela estava longe, recuando, os olhos preenchidos de uma dor profunda. Ele não fez resistência teatral. Sabedor do peso de estar preso e de que libertações frequentemente vinham tarde demais, baixou a cabeça. Os dias na senzala que sucederam à prisão foram longos e silenciosos. O burburinho que a prisão trouxe deixou marcas. Havia um temor generalizado, e os que antes confidenciavam reduziram as palavras. Joaquim passava os tempos em que lhe deixavam com poucas coisas. Um prato, uma esteira, uma lanterna. A lembrar-se do rosto de Isabel, como se este fosse um mapa interior. As cartas que o agora serviam de arma na percepção dos senhores viveram o mesmo destino. Miraram-no com olhos exteriores, enquanto por dentro preenchiam a vida de quem as escrevera com culpa e desespero. O julgamento que se impôs foi dela, sumário, pensado para reafirmar a ordem antes que as palavras se ampliassem. Não houve longas deliberações. Os senhores gostavam de processos curtos, quando o inimigo era alguém que, pela sua condição,
Podia ser exemplarmente punido. O povo da vizinhança concentrou-se na praça improvisada. As famílias do engenho alinhavam-se como curiosos em funerais coletivos. O barão, de cabelos já encanecidos, ocupou cadeira elevada. Doutor. Augusto compareceu para explicar a natureza das suspeitas. Antônio, o capitão, assistia. A noiva Isabel surpreendeu a muitos ao aparecer, não com o vestido nupcial, mas com um véu curto e a face carregada de uma mãe de saudade que não se apaga. Ela pôde e quis ser testemunha silenciosa daquilo que se tornara seu passado vivo. O promotor improvisado leu as cartas diante da assembleia. Trechos curtos como lâminas de luz cortaram o ar. Eram palavras que, lidas em voz alta, soavam de forma menos íntima e mais acusatória. Uma delas teve o efeito de uma lâmina. Não quero mais fingir que pertenço a quem me segura pela árvore dos nomes. Prometo procurar o modo de abrir as portas. Outra dizia, com caligrafia vacilante, se eu falhar com meu sangue, que se lembrem pelo menos do que tentei. As palavras que antes haviam aquecido tremiam agora como provas. Joaquim foi posto diante do povo para que ninguém duvidasse. A acusação era clara: homicídios por envenenamento, homicídio de Sebastião, tentativa de atentar contra a vida de outros, e a motivação, segundo as provas, era amor traído e vingança. Eis o diálogo que entrou para a pequena história do lugar, o relato que a gente repete em rodas de fogo. Joaquim foi perguntado, e para surpresa e angústia de muitos, ele respondeu. Não negou o que havia feito. Sua confissão não foi um catarse de glória. Veio baixa, firme e sem adornos. Contou que amara Isabel, que a promessa em que acreditara fora traída pela conveniência, que o açoite fora a fagulha que acendeu o ato. Contou, ainda, sobre as plantas que sua mãe e suas avós conheceram. Como a folha do tingui causa sono profundo. Como a espirradeira tem dentro de si o beijo e a morte. Como um gole pode arruinar um homem que jantava com desdém. Não desculpou nada. Dizia-se ator de suas decisões, mas não herói. Um homem que, por ter sido quebrado, respondera com atos que lhe enterravam a alma. O que Joaquim disse com palavras, o olhar de Isabel disse com o corpo. Ela não pronunciou defesa. As suas cartas agora serviam mais ao julgamento do que sua presença. A multidão ouviu o homem que agonizara declarar que não buscara sangue simplesmente pelo gosto de ver sangue, mas para fazer sentir aos senhores o pavor da perda que os escravos conheciam. Ofereceu também remorso. Não fiz de mim um anjo, disse, nem queria me converter em algo além do homem que a dor tornou. A frase caiu como uma pedra num lago. Entre os ouvintes, o barão cerrou a boca e alguns cavalheiros ergueram o queixo, como se não quisessem admitir que a dor de um escravo pudesse ter fundamento. A sentença veio pronta, porque o sistema preciso ali era de espetáculo e correção, a morte pela forca na praça, para que o exemplo transmitisse a reiteração do poder. Antes que a corda fosse comprada e o patíbulo erguido, houve ainda pequenas cenas privadas que diziam mais do que as palavras oficiais. Isabel, dias antes do enforcamento, escreveu outra carta, uma que desta vez não escondia a sua vergonha. Em letras trêmulas, rasgou palavras de arrependimento. Implorou perdão de um homem que sabia já ser punido por suas mãos. Se o meu nome pesa como chumbo em sua alma, aceito o fardo, mas que saiba que me corroí em noites imaginando o que poderia ter sido. Essas linhas curtas foram lidas apenas para si, e por uma ironia do destino, eram a prova de um amor que a sociedade julgava escandaloso. Na véspera do julgamento, Maria foi ao cárcere sob a noite e sentou-se diante de Joaquim. Ela trouxe consigo um pedaço de algodão embebido em óleo para que ele pudesse limpar o rosto e as poucas marcas que o trabalho de prisão não apagara. Maria não falou longas palavras. Seu rosto, porém, dizia que a humanidade resistia mesmo na violência. Ela lembrou-lhe de sua mãe, falou das cantigas e das receitas, fez com que Joaquim repetisse certos versos que sua avó ensinara. Foram momentos que não tiveram plateia. Quando se despediram, Joaquim apertou sua mão como se buscasse nela algum indício de perdão que não podia oferecer a si mesmo. O dia do enforcamento chegou com céu limpo e vento cortante. A praça estava cheia. Era dia de pregões e de negócios.
E o povo que havia ido para trocar mercadorias deteve-se para assistir o espetáculo decretado pelos senhores. Havia nele uma tensão que parecia uma corda contraposta ao corpo do acusado. Curiosidade, repulsa, julgamento. O patíbulo erguera-se com madeira seca, cordas já haviam sido medidos. Joaquim subiu os degraus como quem se aproxima de um seu destino natural e inevitável. Talvez houvesse nos seus movimentos a serenidade de quem já cruzou longas noites de consciência. Antes que o verdugo fizesse o gesto final, Joaquim pediu para falar. O pedido foi aceito com surpresa, e por entre sussurros, tornou-se silêncio. Sobre o madeiro ele ergueu a voz. Não a voz de um criminoso que queria justificar-se, nem a de um santo que buscava absolvição, mas a voz de um homem que desejava deixar um último registro. Não venho aqui pedir perdão para calar a minha culpa, começou, e assim falou com uma clareza que suplantava o medo, conduzindo as palavras como um homem que sabia o peso de cada sílaba. Ele apontou o dedo para os senhores que ali estavam, não para acusar pessoalmente, mas para repartir a culpa da época. As correntes que prendem meus punhos são as mesmas que tolhem o vosso peito quando vos faltam entre as mesas as razões da compaixão. O que fiz não pode ser redimido por nenhuma fala, sei disso. Mas que se recorde que a fome de dignidade pode tornar herói ou monstro de quem lhe é vítima. Sua voz falava de uma tristeza que trilhava ferro. Não havia vanglória, apenas a presença de alguém que entendia a própria contradição. E antes de o braço que prendia a corda ser solto, Joaquim ainda elencou nomes, não para culpar, mas para exigir lembrança. Lembrem-se de Sebastião, lembrem-se de Benedita, lembrem-se dos demais que caíram sem nome. Foi um instante em que a praça percebeu que a vingança não dissolve culpa, ela apenas cria outra história que chama por remorso. Quando o nó apertou, algo na praça se partiu. Houve prantos, houve mãos que se taparam os rostos, houveram rostos que olharam para Isabel com dureza. Ela, atrás de um véu, não desmaiou. Permaneceu com o rosto branco como uma página. Os anos seguintes a ela seriam de silêncio público e de consumos interiores. O casamento se realizou sob aparência e dever, o capitão cumpriu seu papel de marido e o barão manteve a propriedade como se afirmasse que a ordem continuaria. Mas por dentro tudo ficara partido. A fome de confissão e a necessidade de reparo não se apagaram. O que ficou depois do patíbulo foram as marcas que o tempo não pode apagar. Benedita, que fora acusada e humilhada, terminou por ser afastada do ofício por meses. Recuperou-se, porém, com a força de quem conhece os ofícios e a vida continua. José, por sua parte, ganhou uma pequena vantagem provisória, uma posição melhor no celeiro, mas também ganhou o ódio daqueles que não esqueciam a traição. A Casa Grande apresentou-se com sua ordem mantida, mas a lentidão da paz era enganosa. Debaixo das tábuas havia uma torrente sombria. Passaram-se anos. Isabel viveu com os olhos de lembrança presos àquela sombra que seu gesto deixara no mundo. Seus vestidos continuaram macios, seus laços podiam de festas, mas ela passou a cuidar de jardins com um zelo que beirava a penitência. Plantava rolhas de espirradeira na cerca, como se a flor bela e perigosa fosse a imagem que melhor cabia em sua alma. O belo que mata, a beleza que lembra a transgressão. Durante muito tempo, perdeu o gosto pelas conversas ociosas e passou a preferir a companhia de cartas antigas, que guardou num baú que ninguém tocara. Havia ali, entre papéis amarelados, as confissões que tornavam sua vida mais verdadeira e, por isso, mais dolorida. Maria, por seu turno, criou uma rede que procurava dar algum respiro aos outros. Cuidava dos doentes da vila, passava remédios que lembrava da avó, mantinha viva a história de Joaquim nos pequenos círculos. Não era uma militante de tambores e bandeiras, ainda que a alma carregasse revolta. Era alguém que preservava memórias com o cuidado de uma costureira que remenda trapos para que o frio não penetre. Foi ela quem, no correr dos anos, guardou o baú de cartas quando Isabel decidiu, finalmente, retirá-lo do fundo do armário para o fechar de vez em seus dias avançados. 34 anos depois, a lei que aboliu a escravidão havia varrido, ao menos em papel, as correntes físicas.
A primavera de 1888 trouxe para Santa Cruz uma mudança de ar. A casa grande envelhecera. O barão já não era o mesmo e Isabel estava de cabelos prateados, com mãos que tremiam menos por ansiedade e mais por anos vividos. Havia entre as novas gerações um desejo de reorganizar terras, de dividir para que nascessem pequenas vidas independentes. O nome de Joaquim, entretanto, ainda perpassava as conversas como uma espécie de lenda dolorida. Foi numa manhã calma, com o sol tocando o linho seco pendurado no varal, que Isabel pediu a presença de Maria. Não foi gesto público. Chamou-a em particular ao jardim de espirradeiras que ela cuidara por décadas. Ali, entre as floras de limites e memórias, fez o que tardios arrependimentos às vezes conseguem fazer. Abriu o baú e entregou, com mãos que agora não hesitavam, uma pequena porção de terras, limitada, mas legítima, a um grupo de antigos cativos que agora se chamavam cidadãos livres. Não fora uma fortuna nem um gesto que cancela a culpa. Foi, porém, uma tentativa de reparar aquilo que podia ser tocado pelo tempo. Na entrega, Isabel falou pouco. A voz vinha de um lugar que conhecia a gravidade do passado. Não espero absolvição, disse, mas prometo que, enquanto viver, este pedaço de terra terá gente que o trate como lar e como maneira de lembrar. Maria aceitou em nome dos outros com lágrimas que haviam no mínimo o gosto do agradecimento e no máximo o sabor ácido de memórias que não se apagam. O baú de cartas foi então devidamente catalogado. Algumas foram queimadas como penitência, gesto simbólico que mais tarde foi motivo de discussão entre os antigos companheiros que achavam que a verdade deveria sobreviver inteira, mas outras foram cuidadosamente guardadas por Maria, que as considerou parte da história que não pertencia apenas às mãos dos poderosos. Eram relatos de amor e erro, de promessa e covardia. Permaneceram para servir de aviso e para lembrar que a verdade é muitas vozes em contraste. Os anos que se seguiram mantiveram a ambivalência. Algumas pessoas da vizinhança falaram de Isabel com trégua. Outros continuavam a apontar sua traição e a pesar sobre sua cabeça os infortúnios de Joaquim. Maria, já de cabelos grisalhos, tornou-se guardiã da memória. Reuniu em torno do nome de Joaquim não uma santificação, mas um acervo de lembranças humanas. Contou às crianças que frequentavam o terreiro como se as palavras tivessem o gosto de canela. Explicou que o amor e a vingança se parecem às vezes como se fossem a mesma moeda, e que a moeda, quando lançada, não escolhe mãos. O destino de Isabel e de Joaquim tornara-se assim entrelaçado de modo irreversível. Um fora o catalisador da promessa, o outro o instrumento que transformou promessa em tragédia. As cartas que Maria guardou eram prova e aviso. Aquelas folhas, amareladas pelo tempo, continham a caligrafia de uma geração que também cometera erros. Uma delas, lida em voz baixa por uma jovem que estudava as letras com Maria, continha apenas uma frase breve: se morrermos em nossos acertos, que saibamos ao menos que aprendemos o que o coração pode suportar. A voz da menina tremeu, e Maria sorriu com tristeza. Assim é a vida, disse. O que restou para muitos foi a lembrança de que a vingança, por mais compreensível que seja em seu princípio, não cura a ferida. Ela adiciona outras cicatrizes. Para Isabel, o remorso foi companhia silenciosa até o fim. Para Joaquim, a execução não apagou sua humanidade, e sua última fala tornara-se semente de memória. Para Benedita e para outros escravos que viveram, as marcas do passado demoraram a sarar, e muitas vezes transformaram-se em histórias que se contavam nas noites, junto à lamparina, para que as novas gerações conhecessem a complexidade dos tempos. No fim, a propriedade de Santa Cruz foi dividida como prometera Isabel. Pequenos lotes, algum pão de terra. Houve festas discretas de inauguração, rostos que antes haviam sido marcados por servidão, agora caminhando com passos próprios. Maria, em sua idade avançada, recebeu uma casinha perto do riacho, onde pôde cultivar um pequeno canteiro, plantar manjericões e algumas espirradeiras, deixando que a flor lembrasse tanto a beleza quanto o perigo das escolhas humanas. As cartas depositadas num pequeno cofre que Maria chamara de Arquivo da Verdade
permaneceram acessíveis a quem quisesse ouvir. Vieram então jovens que nas mãos traziam vontade de entender o que era amar e, ao mesmo tempo, o que era ferir. Maria abria o baú e mostrava as palavras sem fazer espetáculo. E nas leituras, os trechos lidos soavam menos como prova e mais como lição. Não confie que o amor resolve o que a sociedade quebra, dizia uma linha. A liberdade não é promessa que se demora sem custo, dizia outra. E cada jovem que escutava tornava-se meio guardião daquele passado. Não para repetir vinganças, mas para evitar repetições. Houve também um reconhecimento social tardio. Alguns membros da família de Almeida, em dias menos dourados, reconheceram sem alarde a necessidade de reparar, não porque o remorso lhes trouxesse consolo, mas porque o tempo havia aberto janelas de ruína que não se podiam mais tapar com festas. Assim, pequenas ajudas migraram, mas nunca foram suficientes para apagar o que fora a brutalidade do costume. O sol de fim de tarde, naquela última cena, pousa sobre as espirradeiras que cercavam a casa. Flores rosadas, estonteantes, abriam-se como se nada tivesse acontecido, gesto da terra que não retém rancor nem culpa, apenas floresce e morre. Maria, já próxima de falecer, caminhou pelo jardim uma última vez e, com dedos calejados, tocou uma pétala. Lembrou-se de Joaquim, de Benedita, de Isabel, de Sebastião e dos muitos que jamais tiveram nome nos livros oficiais. Colocou então o baú de cartas ao lado do tronco de um velho cedro, como quem deposita um relicário. Que se leia, disse ela a quem a ouvia. Um grupo de jovens, alguns netos de antigos escravos, alguns filhos de senhores que agora pisavam terra dividida. Não para julgar de novo, mas para compreender. E assim fizeram. Abriram as cartas e leram em voz baixa, entrecortada, como quem desfia uma sentença que não quer dizer tudo de uma vez, mas que, fragmentada, sustenta a memória. No fim, o que ficou foi uma lição dura, que o amor pode ser luz que salva, e que o mesmo amor, quando sufocado pelo medo e pela conveniência, pode se tornar o combustível de crimes que não trazem alívio. A vingança fez mais vítimas do que a própria injustiça que pretendia reparar. E a sociedade aprendeu com dor que nenhuma lei apaga a necessidade de compreender o outro. Joaquim morreu no patíbulo, mas seu nome viveu nas bocas daqueles que quiseram lembrar. Isabel morreu com um jardim de espirradeiras e com o peso de escolhas. Maria morreu guardando cartas que eram bem mais que papel, eram pedaços de humanidade. E quando os jovens que leram as cartas fecharam o baú, decidiram que a última página seria lida em cada ano, para que o passado não se repetisse em silêncio. A memória, por fim, tornou-se uma espécie de herança, não de glória, mas de advertência. Entre amor e vingança, o destino de Joaquim e de Isabel não foi um só, porém tornou-se por fim entrelaçado, um lembrete de que as escolhas humanas têm preço e que a única reparação plausível talvez esteja em admitir os erros, ensinar as histórias e cuidar para que as futuras mãos não voltem a escrever o mesmo final. Se esta história lhe tocou, curta e inscreva-se. E se desejar, deixe nos comentários qual sentimento mais pesa para você. O amor que falhou, a vingança que destruiu ou a culpa que persiste. Compartilhe para que a lembrança de Joaquim e o arrependimento de Isabel possam ser lembrados por aqueles que ainda escolhem seus caminhos hoje.